tudo bem? Professor Jefferson, mais uma vez, passando aqui para auxiliar vocês nas atividades de educação física da primeira semana do PET volume 3 de vocês. Galerinha, nesta semana nós estaremos falando um pouquinho aqui sobre a história do futebol. Vocês olham no PET de vocês, onde vocês estarão vendo que estaremos aqui falando sobre a história do futebol. E nós temos aqui o tema, da nossa aula, que é futebol. O futebol é um dos esportes mais praticados em todo o mundo. Por quê? Talvez devido ao espaço e como ele é praticado, se tornou um esporte bem prazeroso para muitos adeptos em todo o mundo. Então vamos lá. A história do futebol, quando nós olhamos um pouco da história, nós vemos que na China, no Japão e na Grécia, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, já se relatavam prática entre os guerreiros que praticavam ali, tá? Eles usavam os intervalos entre as guerras e também praticavam alguns movimentos parecidos com o futebol. Mas quando nós olhamos para a Inglaterra no século X, nós vemos que os soldados que ali iam para as batalhas, eles usavam ali uma bola de couro, onde aquela bola de couro simbolizava a cabeça de um soldado dinamarquês, tá? Que foi expulso dos territórios da Inglaterra. Então eles praticavam essa modalidade e a partir daí então, mesmo com o futebol com alguns adeptos, a história está voltada mais para o surgimento ali na Inglaterra. Então nessa época o futebol havia muito contato físico, tá? Era praticamente tudo liberado, muitas agressões, alguns soldados acabavam machucando, tá? Então eram atividades que eram praticadas ali na Inglaterra no século X, tá? E por conta dessas agressões, houve um rei chamado Rei Eduardo II, ele decidiu o quê? Decidiu proibir os jogos. Por que ele decidiu proibir? Por causa do contato físico que tinha e com medo também dos seus soldados que machucar, ficar impossibilitado assim de exercer a sua função enquanto soldados nas batalhas que haviam naquela época, tá? Então nós entendemos o quê? Que pode-se dizer, olhando aqui no texto de vocês, que pode-se dizer que o futebol da forma moderna, como nós conhecemos, ele foi o quê? Foi adaptado. O que é adaptado? Foi adaptado o quê? O tamanho do campo de futebol, a quantidade de jogadores, em questão de faltas, posso pegar com a mão ou não, só o goleiro pode pegar com a mão. Então foram modificadas algumas regras e são modificadas umas até hoje. E hoje nós conhecemos aí o futebol de forma bem diferente que eram praticadas antigamente, tá ok? E que nós vimos, no século XIX, por volta de 1856, foram dados os primeiros passos para se obter regras, tá? Formar as regras do futebol em um único desporto. Então o que aconteceu? Os alunos de uma universidade, eles convocaram outros membros de outras escolas para regulamentar o futebol. Então, a partir daí, começaram a criar as regras do futebol, proibindo isso, proibindo aquilo, e para que o esporte pudesse ser praticado sem tanto contato físico, tá? Então nós vamos lá. Quando nós olhamos aqui para a história do futebol no Brasil, nós vemos que houve alguém que foi aí o grande responsável por estar introduzindo esse esporte no Brasil. Professor, quem foi este homem? Quem foi este que deixou esse legado, essa história bacana para o futebol brasileiro? Houve um homem chamado Charles Miller, filho de escoceses com uma brasileira, que ao ir para a Inglaterra e estudar ali em escolas ali da Inglaterra, quando ele retornou para o Brasil a trabalho, ele trouxe ali 2 bolas usadas, trouxe também uma chuteira e trouxe ali alguns uniformes. Começou a ser praticado aqui no Brasil, tá? Nós vemos que ao retornar para o Brasil, na data de 18 de fevereiro do ano de 1900, olhando aqui no pé de vocês, no ano de 1894, foi a data em que ele retornou para o Brasil, trazendo aí essa bagagem de conhecimento para que o esporte pudesse ser praticado no Brasil, tá? Foi um dos grandes propagadores do futebol no Brasil. O primeiro clube formado
especialmente para a prática de futebol, foi a Associação Atlética Mackenzie, tá? Em 1898. O crescimento do futebol no Brasil ele acabou fazendo com que o esporte mais praticado na época. Antigamente, havia um esporte praticado no Brasil nessa época que era o remo. E quando o futebol chega no Brasil, o remo acaba ficando um pouquinho de lado e o futebol acabou explodindo aí, ganhando muitos adeptos em todo o Brasil, tá? E nós vemos que o Flamengo, o Vasco da Gama, o Botafogo, no estado do Rio de Janeiro, foi um dos primeiros clubes aí a construir a sua história no futebol. Tá ok, galerinha? Voltando aqui, descendo um pouquinho abaixo aqui no pad de vocês, nós temos uma atividade que deverá ser respondida por vocês. Primeira dela, de acordo com, olhando aqui, de acordo com o texto, onde surgiram as primeiras regras do futebol? Então você vai estar respondendo, tá? Onde surgiram as primeiras regras do futebol, tá? Falei para vocês, mas vocês podem dar uma voltada no texto para que vocês possam entender. Atividade 2. Como e quem trouxe o futebol para o Brasil, tá? Qual esporte era mais praticado no Brasil na época da chegada do futebol? O que aconteceu com os clubes dessa modalidade? Então, vocês deverão estar respondendo essas atividades aí. Galerinha, um abraço, fique com Deus. E qualquer dúvida, estou à disposição lá no Conexão Escola. Um abraço e até mais.